Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso queridinho Papo de Pintor. E olha quem já está aqui conosco, é o JC. Seja bem-vindo, JC, para mais esse episódio do Papo de Pintor. É isso aí, seja todos bem-vindos. Vamos mais um Papo de Pintor, né? E hoje nós vamos falar... a JC vai dar dicas para você que é dono de oficina. E você que é dono de oficina como investidor, que de repente, né, JC, não é um profissional da área, né? Mas você tem muito a contribuir com a sua oficina. Então fica com a gente, tem muitas dicas para você. JC, diz uma coisa. Dono de oficina que não é um profissional formado, não é um pintor automotivo, né? Qual a importância desse empreendedor conhecer da pintura automotiva? A importância é muita, né? Faz parte, não, ela é prioridade ele saber de ele jogar nas 4 linhas aí, né? Entendeu? Então ele tem que ter conhecimento da pintura, sim. Tem que ter conhecimento. Porque se ele não tiver conhecimento, como é que ele vai administrar a pintura se ele não conhece? Porque se ele depender só dos profissionais dele, ele não está fazendo um bom trabalho. O trabalho dele é o primordial, é o que tem que... Ele tem que achar, saber do que está certo, entendeu? Ele tem que ser a pessoa certa para dar a nota final de todo o serviço que tem dentro da oficina, principalmente da pintura automotiva, que é o último serviço da oficina. A pintura, ela fica para o final. Por que final? Porque só depois do carro pintado é que o carro vai ser entregue ao cliente. Então, ele tem que saber se realmente aquele carro está bem pintado, se foi tudo na técnica que esse carro ficou para ser entregue o dono da oficina, o dono do carro corretamente. Muito bem. E o que ele pode fazer assim? Então, o que esse empreendedor, qual é o passo que ele deve dar então, caso ele não seja, né, um profissional da área, para que ele se qualifique? Em primeiro lugar, ele tem que procurar fazer treinamento. Ele não é um cara, mas como é que eu vou pintar? Não. É treinamento de conhecimento da profissão de pintura. Ele tem que fazer treinamento. Ele não pode ser assim, tudo que o pintor falar, eu vou anotar e depois Não, ele tem que fazer um treinamento para ele realmente conhecer 100% a fundo o que é uma pintura automotiva. Porque os gastos é dele. Não é do pintor os gastos. Muito difícil o pintor ter os gastos. O pintor vai executar o serviço. E ele vai ter conhecimento daquilo que o pintor está fazendo. Porque ele tem que ter um parâmetro daquilo que ele está gastando. Entendeu? Então ele não tem que ser só um administrador financeiro, não. Ele tem que ser um administrador em todas as partes dentro da oficina dele. Principalmente na pintura automotiva. Entendeu? Porque ele tem uma leva muito grande de materiais, né? Com certeza. E o uso incorreto, né, gera prejuízo. E aí, então, o dono de oficina, ele conhecendo a técnica, ele vai saber, inclusive, se os produtos estão sendo usados na quantidade correta, não é isso? Com certeza. Porque muitas vezes o proprietário, dono, né, ele acha que se ele tiver um gerente ou um pintor que sabe tudo, está em bom tamanho. Porque muitos pensam assim, eu estou pagando para isso aí, eu não preciso de aprender, eu pago para isso aí. Mas ele paga para isso aí, será que ele está pagando correto, cara? Será que ele está pagando o salário correto ou está pagando 3 vezes mais do que o cara merece? Então ele tem que saber tudo isso aí. Ele tem que saber isso aí porque, eu estou pagando ele, vamos botar aí X, mas é o que ele merece, porque ele é um bom profissional, eu estou vendo que ele realmente executa uma pintura automotiva bem
bem, bem na técnica, bem planejada, tudo certinho, entendeu? Então aí ele tem que saber disso aí. E se ele não souber da pintura, como ele vai saber disso aí? E você me falou uma coisa que chamou até atenção, assim, até na hora de contratar o profissional, caso necessário, para ele saber se esse profissional de fato vai ser o profissional que vai fazer sem retrabalho, porque eu acho que esse é o maior objetivo do dono da oficina, né? Zero retrabalho. E para você saber se esse profissional a ser contratado, ele de fato trilha esse caminho para o zero retrabalho, você precisa entender, não é isso? É claro, é lógico, 100% certo, porque se ele vier retrabalho hoje, vier retrabalho amanhã, vier retrabalho todo dia, qualquer carro que entrar tem que ir lá na recepção e voltar, entendeu? E ele não saber o porquê disso aí, ele vai chegar num ponto dele fechar as portas e acabou, entendeu? E não tocar o negócio dele, porque ele tem que saber. Ele tem que saber, sim senhora, ele tem que saber. Quem tem a sua lanternagem e pintura, o dono tem que saber. Não confia em eu paguei e eu quero bom. Não é assim não. Você quer bom, você entende daquilo então. Porque não adianta você abrir uma oficina se você não entende daquilo. Não adianta, eu vou abrir uma oficina e vou colocar lá 2 pintores, 2 lanterneiros, um ajudante, um polidor e tal, e não conhece nada. Vai levar pernada igual gente grande, entendeu? Cada um vai tirar um pouquinho. E ele vai ficar igual um cego dentro de um tiroteio, que ele não vai saber o que está acontecendo mesmo. Então, ele tem que entender. E mais, né, JC, assim, esse conhecimento, né, o conhecimento da técnica, do serviço que ele presta, melhora o diálogo com o lojista, melhora o diálogo quando ele receber um técnico, né? E aí ele de fato assume a autoridade enquanto empreendedor e enquanto chefe da equipe, né? É porque o proprietário, por que ele tem que entender? Porque muitas das vezes acontece algum problema na pintura e logo de cara o profissional ele fala, isso aqui é da tinta, esse é da massa, esse é do primer. Então, se ele não entende, ele vai ter que acreditar em quem está falando. E de repente não é nada disso aí. De repente isso aí está tudo certo, o profissional que está trabalhando errado. Por falta de treinamento, ou talvez falta até de conhecimento do dono da oficina. Porque se o dono da oficina, opa, peraí, cara, por que você está fazendo esse troço errado? Epa, aí sim que está na hora dele falar, eu te pago para você fazer bom. Aí não. Então, coisas que acontecem dentro da oficina, que o dono, se ele conhecer, ele estanca aquele vazamento que está dando aí. Estancar o quê? Um vazamento que eu estou falando é o quê? É onde que você faz o retrabalho e aí você vai gastar o que você pediu para fazer o serviço e mais ainda. Então, ele sabendo das coisas, sabendo da pintura automotiva, ele vai estancar essa sangria e ele vai ganhar o dinheiro dele perfeitamente para ele poder pagar os funcionários e sobrar, é claro, né? Para ele manter a empresa e manter o negócio dele. E o que é legal também, né? Ele entendendo da repintura automotiva, se ele tem dentro da equipe dele algum profissional que de repente não saiba executar uma técnica ou outra, ele, ao invés de ficar dispensando pessoas e colocando toda hora um profissional diferente ali, o que ele pode fazer? Ele pode ajudar, né? Ele pode favorecer a capacitação desse profissional, se esse de fato é um profissional que vale a pena ter junto ali com a equipe, né? Kelly, a melhor coisa que um empresário faz é treinar os funcionários naquilo que ele exerce. Sem dúvida. Ele tem que treinar. Se ele quer ter uma empresa sólida, sadia, sem retrabalho, sem prejuízo, ele tem que ter esses caras especializados, treinados para ter o serviço dele aí. Porque se ele começar, eu
Se não servir, eu mando embora e contrato fulano. Ah, esse fulano que eu contratei, esse também, se não servir também, eu contrato o outro também. Calma, calma, que é onde tira e não coloca mais, vai acabar. Então ele está investindo no patrimônio dele. Exatamente isso. E o quanto para o cliente, toda vez que ele precisar voltar ou ele indicar um amigo para ir, ter ali os mesmos profissionais, ter ali o pintor da casa, o pintor que já está ali, né? O profissional que já está ali há alguns anos. Isso faz total diferença para o cliente também. É lógico. Porque também, pensa chegar num lugar, mesmo que numa oficina, né, de pintura, da pintura automotiva, e cada hora que chegar lá é um profissional diferente que está lá dentro. É um pintor diferente que está lá dentro. Isso também causa um mal-estar, né? Não é que causa? Causa, porque, assim, poxa, o cara pintou meu carro o mês passado, eu vou levar esse carro lá que ele fez um serviço muito bom. Aí quando chega lá, é outro. Cadê o fulano? Ah, o fulano foi embora. Aí começa a inventar alguma história, né? Talvez ele foi embora até porque ele achou um emprego melhor. Ou porque ele quis crescer, ele viu que ali não tinha jeito, porque ali é só aquele feijão com arroz. Então ele falou, não, eu vou sair fora. Aí tem sempre que inventar uma historinha para poder ver se o cara engole. Aí o cara, mas será que eu agora posso confiar? Porque eu trouxe meu carro aqui por causa disso. E aí fica sempre assim, né? É bom sempre você ter o profissional, o dono da oficina, o proprietário. É bom sempre ele segurar esses profissionais, se for uma pessoa de bom caráter, porque quem você está ensinando tem que ser uma pessoa, claro, de um bom caráter, de uma boa aparência, aparência que eu falo assim, educado, né? Entendeu? Não é bonito o que eu estou dizendo, é educado. A pessoa pode ser o que for, mas quando ela tem educação, ela vira bonita. Com certeza. E aprende, né? E aprende a fazer os trabalhos com mais prazer, com mais respeito. Aprende a ouvir as pessoas, entendeu? Então isso aí, você tem uma equipe não é fácil para formá-la não, mas tem que formar ela com sabedoria. Com certeza. E essa sabedoria tem que sair de quem? Tem que sair do proprietário. Tem que sair do líder, né? Do líder, ele tem que ser um líder. A gente falando aqui me fez lembrar de uma vez, eu numa reunião de equipe, assim, né? E um dos colegas falou assim para um dos nossos chefes que estavam lá conduzindo a reunião, e ele estava assim, sendo muito grosseiro com toda a equipe, esse chefe, sabe? Ele estava cobrando coisas assim além do que a equipe estava podendo, né, retribuir. E aí um dos colegas falou para ele assim, não adianta você achar que a minha satisfação vai estar só no meu aumento de salário. Muitas vezes, se você me disser que me ama, né, me disser um eu te amo, vai me motivar muito mais do que você só querer achar que eu só quero aumento de salário e só isso você me... Final da história é o seguinte, a valorizar o profissional, isso é na minha opinião, eu concordo lá, né, com o resumo dessa história. Porque assim, muito mais do que achar que você está pagando um salário justo, ou de ano em ano ir lá e fazer o aumento de salário conforme sindicato, conforme lei, essas coisas, é essa valorização. E esse eu te amo que o meu colega lá quis dizer é você assim, motivar o seu funcionário ensinando ele, estimulando ele a buscar conhecimento, estimulando ele a fazer as coisas com mais leveza, né? Então, assim, eu acho que parte muito, né? Um verdadeiro líder, ele não chicoteia, ele acolhe e caminha junto, né? Com certeza, porque você pensa bem, muitos proprietários falam, eu vou dar corda a esse cara não. Quem quiser que se vira, entendeu? Se vira aí, não é assim que faz, não é assim. Se você quer ter se você quer ter uma equipe formada dentro da sua empresa e que você pode assim então confiar, entendeu?
e fazer os outros serviços despreocupado que aquela função lá está sendo bem feita, você tem que tomar as rédeas e ensinar. Formar a sua equipe. Não espera funcionário formar a equipe para você não, que não vai formar. Primeiro lugar, tem muitos ditados. Eu vou ensinar para depois ele ficar no meu lugar? Mas o patrão não pensa desse jeito. Eu vou ensinar ele, vai comprar minha empresa? Ele não vai pensar isso. Eu vou ensinar ele porque ele vai me dar lucro no futuro. Ele vai me dar lucro. Então, você fica pensando na educação, no profissionalismo do cara e, no mesmo tempo, você sabe que ele vai trazer lucro para a sua empresa. A sua empresa depende de lucro. E ele vai pensando que nos troncos e barrancos alguém vai ficar satisfeito e trabalhar satisfeito. O cara que falou aí pro negócio aí, que se é bom você me amar, ou se for bem tratado, não precisa nem de dinheiro. É isso aí. Não precisa nem de dinheiro. O pouco que vier é muito, porque sabe que chega de manhã cedo, recebe um bom dia, e quando chega à tarde, na hora de ir embora, ele tem certeza que uma boa noite ele vai receber de volta. É isso aí. Tem uma história de um aluno nosso, ele é iniciante na pintura automotiva, e ele falou exatamente isso comigo. Ele falou assim: Kelly, eu comecei lá do nada. Ele até falou assim, eu acho que eu não sabia nem ajudar, né? Eu não era nem ajudante direito. Mas aí eu fui gostando, e o dono da oficina, ele foi vendo que eu tinha um jeito para coisa, assim, e ele falou assim, hoje ele já assumiu o lugar de pintor. Então ele já saiu do nada, né? E hoje ele está na condição de pintor automotivo. E aí ele dizendo que o patrão dele, que inclusive também é nosso treinando, também veio fazer o treinamento junto com o funcionário, estimulou o funcionário a fazer, né? E estava junto ali com ele, dando esse apoio, estão aprendendo juntos. E aí ele falou assim, o bom de trabalhar, né, com o meu chefe é que ele valoriza a gente. Ele valoriza a gente. Ele, por mais que nos momentos que eu fiz errado, ele não me chicoteava, não. Ele vinha e junto comigo falou, vamos tentar entender o que aconteceu? E era sempre essa conversa. Por isso que hoje eu não tenho assim, vontade nenhuma de sair da oficina que eu estou. Mesmo eu sabendo que eu posso ir mais. Mas ele falou que é um ambiente tão agradável para mim, eu me sinto tão bem tratado ali, que é ali que eu quero ficar. Pronto. Então ele conquistou, e assim, é a cria dele, né? Ele confiou no rapaz lá no início, e ele tá até hoje, e falou, é aqui que eu quero ficar. Então eu acho que esse é a maior recompensa também, né? Com certeza, porque tudo na base do chicote não vai, não. Não vai. Não vai, porque você tem que confiar na pessoa, mas ensinando ele como que você precisa de confiar nele. Exatamente. Eu preciso de confiar em você, não é falando. É educando, sem ele perceber, mas percebendo que você tem todo o carinho por ele ali. Exatamente. Entendeu? Isso. Porque é como você planta um pé de fruta. Se você não adubar, se você não molhar, se você não podar, o que você vai colher daí? Pois é. Você pode colher no início, assim, uns frutinhos lá, entendeu? Mas depois que ele começar a esticar os galhos e dar ramo, ele não vai dar nada mais, ele só vai dar sombra, talvez. E essa sombra pode ser perigosa, que um galho pode cair, quebrar e machucar a cabeça do sujeito. É isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Então é dessa forma que funciona. Então o funcionário, ele, do lado de um patrão que ele sabe que o patrão entende, ele vai sempre fazer o melhor. Com certeza. Ele não vai dar chance para o erro pegar ele de jeito nenhum. Ele não vai ser teimoso, chegar num ponto de peitar o cara que sabe ensinar ele. Exatamente. Entendeu? Então o patrão tem que ser o melhor. O patrão tem que entender 100% da profissão que ele colocou dentro da empresa dele. Exatamente isso. E ele sabendo, ele vai conseguir ajudar os funcionários dele na resolução dos problemas quando acontecerem. E mais, vai entender as dificuldades
muitas vezes, da execução de um trabalho ou outro. E não vai simplesmente só penalizar ou só cobrar, mas ele entendendo, ele vai entender exatamente os momentos de delicadeza e não vai ficar naquele vamos, eu tenho que entregar ao cliente. Ele sabe que existe tempo para cada coisa, tempo de secagem. Então ele mesmo vai se posicionar pelo funcionário dele. Não, ele não está te enrolando. Ele está no tempo correto. Ele tem que esperar isso para que o seu trabalho fique bem feito. E não vai ser ele aquele que vai ficar ali alfinetando o funcionário, o pintor, para acabar logo porque o cliente está desesperado querendo o carro, né? Mas ele tem que saber de uma coisa também. Nós estamos hoje falando do proprietário, como você falou que a gente ia falar só do proprietário, a importância dele saber a profissão da pintura, não precisa fazer, é lógico. Mas se um dia alguém duvidar, ele vai fazer com perfeição. Mas quem tem muito também que aprender também a pintura é também os seus recepcionistas, seus orçamentistas. Essas pessoas também tudo tem que entender. Porque na ausência do dono, essas pessoas que são os condutores ali da rotina, né? Da rotina, do dia a dia dos profissionais. Porque não é que está ensinando, não vai todo dia eu vou lá ensinar aquele cara, não. Todo dia você vai olhar o serviço. Todo dia você vai olhar se está ficando certo. Porque a coisa mais desagradável do mundo é você entregar um carro para o cliente e do nada no outro dia ele aparecer com o carro e falar, olha o que você me fez aí. Você não olhou não, cara? Você não olha o serviço não? Isso é muito feio, muito ruim. Opa. Então isso aí só dá mal entendido, entendeu? E fica uma coisa muito chata, né? Então, quando você entende do trabalho, quando você entende das coisas, é muito bom, entendeu? Muito bom! Gostou da dica? Porque aqui, ó, é assim, é papo reto. E, ó, sempre um papo de pintor aqui pra você, com um tema que vai fazer você pensar, que vai fazer você refletir e que tenho certeza, né, JC? Vai fazer você agir de outra forma a partir desse papo cabeça aqui, tá bom? Então, ó, JC, muito obrigada. Seja bem-vindo sempre. Te encontro no próximo Papo de Pintor. E aqui, ó, não esquece de deixar o seu comentário e dar a sua curtidinha aqui no vídeo. Até mais. Até mais.